Oi, galera. Play 2025, Ortopedizando, episódio 8 na área. Convidada de hoje, tá aqui do meu lado, o podcast mais esperado. Demorou, mas chegou. Já eu apresento ela para vocês. Lembrando para vocês que o Ortopedizando é um projeto nosso que tem como objetivo difundir conhecimento. Não apenas falar de ortopedia, mas trocar ideia com outros especialistas, outros colegas, outras áreas de atuação. Lembrar vocês que estamos disponíveis também nas plataformas digitais como Spotify, YouTube e cortes do Instagram. Bora começar? Começou 2025. Convidada de hoje, doutora Marina Canuto. Na minha intimidade, minha irmã. A gente se conhece há mais de... 15 anos. É muito tempo, né, mano? É. Seguinte, ela é especialista em várias áreas da saúde, especialmente na saúde mental, mas tem várias áreas de atuação. Não vou ficar falando sobre ela, vou pedir que ela se apresente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por você conseguir estar aqui, graças a Deus, firme e forte. Sim. Agradecer a tua presença, a gente sabe que é difícil, mano, liberar horário. Nós sabemos que é difícil liberar horário para vir fazer isso. Mas, assim, só tem resultado quem faz. Então, você está aqui, obrigado por ter vindo de coração. Sim. Fala um pouco sobre você, eles querem te conhecer. Eu sou, então, a Marina, sou médica, pós-graduada em psiquiatria, medicina do esporte, fazendo também perícias médicas. Eu queria agradecer a oportunidade do Dr. Marlon, né? Na nossa intimidade, meu irmão, humano, né? E é assim que a gente se trata, porque além dos nossos conhecimentos médicos, a gente tem muito amor e carinho, Uma história de vida. amizade, respeito. Então, a nossa história vem muito antes desse dia de hoje, né? Bem, antes do canudo, antes do carimbo. Antes do carimbo, é. Lá nos bancos da universidade, da Sim. faculdade, a gente já... Isso foi assim que a gente se conheceu. A gente se conheceu no banco da universidade, né? Você tinha chegado da Inglaterra, isso? Tava um tempo na Isso. Eu tinha trancado a faculdade. Uhum. Quando eu estava com 2 anos de faculdade, eu tranquei, fui para a Inglaterra, fiquei 1 ano lá. E no meu retorno, a gente se encontrou. Eu estava 1 ano na sua frente, né? E eu tava pensando como é que eu ia conseguir a bolsa para continuar a faculdade. Aí, tempos difíceis, tempos difíceis. Difíceis. Mano, fala um pouco, não vamos entrar logo naquilo que você faz, que a gente vai usufruir bastante disso hoje, tá? Mas fala um pouco de como é que foi a tua formação. E até o dia de hoje, resumidamente, obviamente, o que tu já fez até agora e o que você faz atualmente. Eu já sei, a gente já sabe. Mas, assim, a tua formação, temos aí 15 anos de estrada, você sabe tudo que eu faço, eu também sei que você fez, mas para as pessoas saberem o que você fez o que você fez e tem feito, né? Até agora, antes de chegar a focar na saúde mental, na medicina desportiva, como é que é o teu dia a dia, assim, como é que é a tua história e o teu dia a dia? 2 perguntas de noção. Então, a minha história profissional se resume em 2 partes, eu acredito, eu vejo dessa forma. A primeira, quando eu recém-formada, que eu fui para o Exército e eu servi na região amazônica. Depois da região amazônica, eu fui servir numa missão do exterior, que era a missão de estabilização do Haiti, como médica da ONU, né? Servi lá, fiquei 1 ano. Daí, essa foi o início da minha carreira profissional, como médica militar. Lá eu cuidava dos médicos, dos militares, né? E ali eu comecei a entender um pouco do que era a saúde mental, né? Comecei a estudar sobre isso, porque nós estávamos num ambiente totalmente inóspito, difícil de conviver e de estar. Éramos poucas mulheres dentro de um ambiente altamente masculino. E lá eu comecei a entender um pouco e também me autoconhecer, né? Porque tive que ter muita saúde mental para enfrentar uma missão no Haiti, né? E depois eu retornei, né? Tive a minha filha e aí a minha área de estudo foi para uma outra área, que é estudar nas minhas especialidades, que seria a saúde mental com a psiquiatria, mas antes da psiquiatria eu fiz medicina esportiva. Por quê? Isso é interessante também, Marlon. Quando eu estava no Haiti, eu passei por um momento muito difícil, né, de me adaptar, e foi o esporte, no caso específico a corrida, que me salvou de uma depressão, de não conseguir continuar a missão.
Tá muito longe de casa, né? Uma condição Longe. completamente... Eu morava num quartel, dormia num container italiano, vivia 24 horas de farda, né? E não tinha, quando eu tinha o tempo de descanso, eu tinha para ficar dentro de um container. Não tinha como pegar o avião e ir para casa, eu estava no Haiti, né? Então não tinha como eu sair e ir para casa, passar o final de semana em casa, por exemplo. Então eu tive que me adaptar e achar algo que pudesse me causar uma melhora, um conforto. E foi aí que entrou a corrida, porque a gente já era obrigada a fazer. Atividade física, né? E aí eu fui estudar, quando eu voltei, eu fui estudar a medicina esportiva para entender como que o exercício ele pode ser um modificador na saúde mental e na qualidade de vida dos meus pacientes, como foi para mim. Aí fiz medicina esportiva e aí eu fui entender a saúde mental, o funcionamento das doenças, dos transtornos psiquiátricos. E aí fui estudar psiquiatria, daí fiz a pós-graduação em psiquiatria. Hoje é o meu carro-chefe, é a boneca dos meus olhos, é o que eu gosto de fazer. Uhum. E atualmente eu trabalho na clínica, Uhum. né? Na minha clínica particular, como psiquiatra, com a psiquiatria. E faço avaliação também da composição corporal por ultrassom, quando solicitado por algumas pessoas. E trabalho como médica da família. Eu sou concursada na prefeitura de uma cidade aqui do lado, Uhum. né? Sou médica da família, que é uma parte também que eu gosto muito. Que envolve também, né? Bastante saúde mental, né? E que é 70% saúde mental, né? Então, eu tenho muitos amigos nossos que falam, né? Se eu tivesse escolhido, se eu tivesse tudo que eu já passei, né, dentro da medicina, se eu tivesse a opção de escolher, talvez eu faria psiquiatria, porque hoje é tudo que envolve doença, que envolve a falta de saúde, não necessariamente uma doença física, um trauma, uma perna quebrada, um infarto, tem por trás um fundo emocional, né? Nas minhas experiências prévias, todo mundo já sabe a minha história, enfim, quando eu trabalhava no serviço de HIV, eu dizia que a contrair o vírus HIV naquela ocasião, para alguns pacientes, era apenas a cereja do bolo. Então, eu acredito que fraturar um membro, a gente está com ortopedista, né? Fraturar um membro, ter uma artrose de quadril, uma artrose de joelho, muitas vezes é apenas a cereja do bolo, né? Muitas vezes lá na atenção básica que você faz, né, para a pessoa da família, a hipertensão, a obesidade, a Diabetes. dislipidemia, diabetes é só a cereja do bolo, que muitas vezes a base desse bolo está na mente. E nós vivemos, sim, em alguns cursos que eu fiz, essa fala se repete muito, que nós vivemos um momento em que as pessoas estão adoecendo de dentro para fora. Isso. Né? Não tem muito tempo que eu fiz um curso que falava-se isso. Antes da gente entrar na sua área de atuação, que eu vou tentar sugar o máximo possível nesse momento que a gente tem, quem é a doutora Marina ou quem é a Marina fora das quatro linhas? Eu sei, as pessoas, meus seguidores não sabem. Então, eu acho que eu sou mãe de uma menina. Tenho um presente também que veio com o meu casamento, que são 2 enteados. E meu marido. Família é um bem muito precioso, na verdade, né? Hoje eu me emociono de falar, porque o que eu vivo hoje com a minha família é o que eu sempre sonhei, é o que eu buscava. Porque, na verdade, eu entendo que sem a base da família, ninguém é ninguém. Não. Não tem conversa. Não tem Não. conversa. É porque, se a gente for ver, isso é interessante falar, galera, que as pessoas às vezes veem o profissional médico, ou o profissional que seja não médico, que ele vive, que a carreira dele aparece muito. É muito comum as pessoas pensarem isso de carreiras que são muito vistas, que aparecem. Um cara que é cantor famoso, ou o cara que é médico, que está... As pessoas muitas vezes esquecem que por trás, para que aquele indivíduo obtenha algum sucesso, isso não é uma regra, tá, gente? Mas para que se obtenha algum sucesso, há que se ter uma base. Na minha opinião, eu, Dr. Marlon, acho que a base de ser uma família, eu não estou dizendo que quem não tem família não tem base, mas a estrutura é muito importante, porque as nossas demandas mentais, né, não técnicas, também são muito grandes. Há que se ter um lugar para correr no final do dia. Isso. Assim, antes do meu casamento, antes de eu ter alguém, de eu ter a minha família, a gente estava sozinho, né? Não digo sozinho, mas na nossa solitude.
Só que essa solitude, ela era tão saudável que hoje ela, por um momento não foi, talvez, né? Que nem Uhum. nós não somos perfeitos, Uhum. mas quando a chegada de alguém na tua vida, ela estabiliza as tuas emoções, né? Uhum. Criam outras, Uhum. né? Mas é o momento certo que hoje eu me encontro para ter a minha família e para onde eu volto todos os dias, né? Isso. Somar e E multiplicar. isso. E aonde a gente é o que a gente é, Uhum. né? Eu digo, até nós estávamos falando hoje que, conversando com meu marido que veio comigo, a gente estava falando, tu me conhece de todas as formas. Tu me conhece quando eu acordo, sem maquiagem, quando Uhum. de pijama, roupa de dentro de casa, roupa de Uhum. sair. Então, ele é a única pessoa do meu convívio, Uhum. né, com a minha família, e principalmente ele e a minha filha, que me conhece da forma mais Uhum. clara e transparente, né? Exato. E eu acho que não é, como tu falou, não é um clichê a gente ter, né, essa base, mas pode pegar a minha aqui, ó. Mas a gente também pode, muitas vezes, não colocar a nossa felicidade na dependência de outra Uhum. pessoa, né? Mas a gente ter com quem compartilhar, deixa a vida mais leve, né? Pois é, no que tange a saúde mental, a gente vê que as pessoas. E assim, é uma discussão que a gente não vai entrar muito, né? Mas nós vivemos um. Isso é muito interessante na tua área de atuação, que nós vivemos um mundo. Porque tudo que fizemos, principalmente nós médicos, mas todo mundo envolve pessoas. Nós vivemos um mundo com muitas pessoas. Uhum. Isso é uma análise muito profunda, eu não sou psiquiatra. Mas ao mesmo tempo que eu vejo um mundo com muitas pessoas, muitas famílias, muitas vezes famílias volumosas, numerosas, não se encontram, Uhum. né? Por que eu falo isso? Porque no meu dia a dia e na nossa prática clínica, a gente começa a perceber essas coisas. E uma das coisas que me diz respeito à minha área de atuação e que me fez trazer você aqui, é ver que as pessoas estão muito rodeadas, muito juntas, mas não se encontram. Uhum. Vamos lá. Eu sou cirurgião de quadril e joelho. Eu entendo muito pouco, mano, de saúde mental. E, sinceramente, eu não tenho tempo hábil de entender. É impressionante, e isso foi um motivador de trazer aqui, é impressionante como os pacientes ortopédicos, e não ortopédicos também, tá? Mas eu digo dos meus pacientes, têm demandas mentais. Uhum. Primeira pergunta que eu tenho que fazer, porque eu acho que a gente tem uma questão muito forte ainda, a gente tem uma quebra de barreiras para fazer. O ortopedizando ele é justamente para isso, tá? É entender que em que momento, talvez que as pessoas vão entender, porque é muito bonito falar que é multidisciplinar, né, no papel. Uhum. O multidisciplinar, né? Mas a gente tem dificuldade de unir todas as especialidades e outras áreas de atuação junto em cima do paciente. Mas em que momento que você acha mais importante, ou se tem momentos importantes, você pode citar, que um paciente ortopédico que tem dor precisa de uma atenção à saúde mental? Isso. Então, eu acredito que a dor em si, independente de ser ortopédico ou Uhum, não, a dor oncológica, a dor da reumatológica, de todas as áreas, né? Ela demanda de um cuidado psiquiátrico, de um cuidado emocional mais profundo, porque muitas vezes a pessoa com dor, ela acaba acostumando ou uhum, tendo a necessidade de medicamentos e ela perde muito o convívio dela e a qualidade de vida, uhum, né? Então, às vezes, o paciente ele já está tão acostumado ou tão, entre aspas, de saco cheio da dor, que ele acaba desenvolvendo problemas emocionais, irritabilidade, ansiedade. Ele toma um remédio para dor, ele sabe que daqui 8 horas a dor vai vir, então ele já uhum, fica ansioso, né? uhum, E isso demanda de uma falta de saúde mental também da própria família, né? Tem um estudo que eu estava lendo aqui para nossa conversa, que é de uma lesão a pessoa que tem uma lesão de joelho, por exemplo. Nesse estudo, ele mostrou que ele avaliou a saúde mental, o caso de ansiedade e depressão do paciente antes da cirurgia, com dor, e depois do tratamento ortopédico, com a cirurgia. sim.
grande maioria dos pacientes, 90% dos pacientes, a dor melhorou. Então, consequentemente, o quadro depressivo e ansioso também melhorou. Então, o que quer dizer isso? A dor, ela é um fator de gatilho para determinadas doenças, né, e transtornos psiquiátricos, como a ansiedade e a depressão, principalmente. Tratá-las de forma conjunta é extremamente necessário. Então, além do alívio da dor, você tem uma melhora de qualidade de vida do paciente, emocional, o paciente fica mais feliz sem aquela condição de dor, e ele consegue ter uma qualidade de vida. Então, assim, tem pacientes que já me perguntaram, quando eu estou gravando, às vezes, algum assunto, vem as perguntas, as coisas que acontecem no dia a dia. Isso acontece muito, tá? Então, assim, vamos supor, o meu carro-chefe são idosos que têm muita dor, as que não caíram, quebraram, tá, gente? As idosas que têm saúde, doença degenerativa, que já, entre aspas, gastou a articulação do quadril do joelho, tem muita dor. Não é errado, não sei se eu posso condicionar essa fala assim, não é errado, então, quer dizer que quem tem dor crônica tem um fator predisponente ou dor crônica predispõe à depressão? Com certeza. A grande maioria dos meus pacientes idosos que têm um quadro de transtorno psiquiátrico, depressão, ansiedade, eles têm o gatilho de dor como um fundo disso tudo. Claro, eu não posso alegar ser só esse o fator, mas os pacientes idosos que têm um bom convívio familiar, que muitas vezes têm uma rede de apoio importante, boa, ele, com dor, isso tudo cai por terra, né? A gente pode avaliar por nós, né? Eu acordei bem, eu acordei tranquilo, sem dor, eu tô ótimo. E pensa você com, né, mulheres com cólica, por exemplo, naquele período. O teu dia fica mais longo, né? Você não vê a hora de chegar em casa, você não tem muita paciência para conversar, você não tem paciência com os filhos, você fica com o humor alterado. Então, a gente tira por nós mesmos, né? Então, eu com dor sou uma pessoa. Você, Marlon, com dor, né? Esses tempos nós estávamos conversando que tu estava com sinusite, com amidalite, dor de garganta. E daí tu me ligou, né? Sim. Né? Pra gente né? Saber o que estava... Então, tu estava mal. Tu não queria sair de casa. Sim. Então, pensa um paciente com dor diariamente, né? Então, isso afeta a questão emocional. Então, tratar a dor juntamente com... Porque muitas vezes, né, Marlon, tu sabe melhor do que eu, que o tratamento cirúrgico, ele melhora partes, mas ele ainda pode continuar com alguns resquícios, sequelas, e que muitas vezes o que vai ajudar ele a entender que o melhor possível foi feito é a questão emocional trabalhando junto. Porque né? existem pacientes, porque assim, a gente fala, né, quem opera acha que, né, as pessoas entendem que depositam sobre a cirurgia, muitas vezes, uma resolução total da dor. Sim. Vamos ter dois cenários. Eu tenho dois cenários. Daí eu queria entender e queria também aprender e criar ver se a gente consegue criar uma estratégia ou olhar diferente para isso. O cenário número 1, o indivíduo fraturou o fêmur em muitos pedaços, né? Passou toda aquela dor inicial, um trauma inicial, tá no hospital, com fixador externo, né? Os pacientes chamam de gaiola na perna. Tá lá, ainda dói um pouco, mas ainda não passou por uma cirurgia definitiva. Vai passar por uma cirurgia definitiva, vai tirar todos aqueles fixadores externos e ainda vai ter dor pós-operatória. E aí essa dor talvez vai ficar crônica. O cenário número 2 é um paciente que tem uma doença degenerativa, um desgaste, e que está há anos com desgaste no quadril e no joelho. Já tem o cérebro, não sei se a palavra é essa, acostumado com a sinalização da dor. E adaptado, né? Adaptado a essa dor, né? E aí, muitas vezes, mano, todo o remédio do mundo não melhora. Qualquer hora, isso é meio complexo, principalmente a gente falar no nosso sistema público, que ele é muito amplo, ele é muito volumoso, e eu tenho uma pergunta sobre isso também. Qual é a hora? E assim, mas você como especialista que não é da área, qual é a hora de você acionar, num cenário ideal, tá? Acionar um profissional da saúde mental? No mundo ideal. No mundo ideal. No mundo ideal. Deveria estar presente junto com o atendimento. Você vai passar por uma avaliação ortopédica, você vai passar pela cirurgia, você vai passar pela físio, você vai passar pelo médico de saúde mental, você vai passar pelo nutricionista,
né? Então, isso seria o mundo ideal, né? E quando você, como médico ortopedista, percebe a necessidade de uma avaliação psiquiátrica, isso tu já faz. Uhum. Porque tu já me mandou muitos pacientes Sim. que você chega no consultório, o paciente já poderia estar andando e não está andando. Aí você vê, é uma questão emocional. Quando você percebe que o esperado do teu tratamento não foi alcançado, Uhum. né? E você consegue entender. Você como ortopedista, você consegue ver que o que tu fez era extremamente... deu tudo certo, né? Foi dentro do esperado, mas o paciente não atingiu a tua expectativa, o que esperava, né, no pós-operatório. E muitas vezes está relacionado... Assim, Marlon, é uma esfera tão grande que se a gente for... Assim, vários podcasts, né? Uhum. Você tem que avaliar o contexto social como um todo, né? Muitas vezes o idoso, nesse momento que ele fratura, nesse momento, ou o idoso ou a pessoa, independente, Da né, idade. da idade, quando ele se encontra num tratamento médico específico, cirurgia, ortopedia, vem cirurgião, vem médico, aquele cenário que né, chama a atenção da família, o paciente se sente centralizado a atenção para ele. Então, muitas vezes a gente tem que entender se o que está acontecendo com ele é exatamente o fator ortopédico, mas o que tem por trás disso tudo é uma família desestruturada e que com a doença do paciente atraiu a atenção para ele, né? Muitas vezes a gente tem o idoso que não quer melhorar, porque com a doença ele consegue ter a atenção dos filhos, a atenção dos netos, a atenção da esposa, do esposo em si. Então, a gente tem que avaliar todo o contexto social, né? E é difícil para a parte ortopédica, porque eu sei, vocês trabalham, né, tratando essa parte, mas quando você vê que não tem melhora, aí entra, eu acho que é saúde mental, né? E muitas vezes eu não trato o paciente é o menos problemático da história. Quando você estuda a fundo a questão familiar, você entende o porquê que o paciente está daquele jeito. Porque é uma desestruturação familiar, digo, de pai e mãe, ou de esposo, marido, né? Enfim, de casal, filhos, e que aquela doença muitas vezes é algo que está segurando a família perto. Eu tenho afinidade com idoso desde os tempos de tuberculose. Uhum. E uma coisa que depois de tantos anos, agora já são anos lidando com idosos na da parte ortopédica, uma coisa, eu sempre fiz essa pergunta. Eu não lembro das aulas de geriatria da faculdade, tá? Não vou mentir aqui. Mas idoso tem demanda emocional diferente de jovem? Tem. E por que será? Podemos começar com a questão dos 40, 50 anos, quando tem o ninho vazio, né? Quando percebe que os filhos casaram, estão fora de casa, a casa que foi construída para 3, 4 quartos para cada filho, hoje só tem ele, só tem a família. Muitas vezes o convívio social já não é o mesmo, né? A perda de parentes, a perda de amigos com o envelhecimento, né? E o idoso, por si só, o idoso não preparado para a terceira idade, né? A melhor idade, né? Que seja, ele também demanda de uma atenção e de transtornos psiquiátricos muito maior do que o idoso não preparado. O que quer dizer isso, Marlon? Eu acho que isso é uma questão bem importante de a gente falar. Eu converso muito com meu esposo sobre a questão de a gente se manter ativo, né? Fazer atividade física, ir para academia, praticar o exercício que mais tu tem afinidade, para a gente chegar na melhor idade com qualidade de vida. Então, muitas vezes, o que a gente trata no idoso, né, é a falta de preparo para a melhor idade. E aí o paciente começa com dor, começa com dificuldade de fazer as atividades diárias, isso ele não está preparado, o psicológico dele acha que ele pode tudo, mas aí tu imagina um idoso, uma pessoa com 60 anos com sobrepeso, sobre as articulações, né? Perde a agilidade, perde a mobilidade, não dorme direito porque não respira bem. E aí ele começa a ficar ansioso, nervoso porque ele está sem saúde. E aí acrescenta isso a diabetes, hipertensão.
Então, eu vejo que muitos da saúde do idoso, a falta de saúde mental do idoso, está relacionado com a falta de cuidado lá na base, Como né? a doutora Aline falou aqui no podcast dela, com a geriatra. Qual é a hora de ir para o geriatra? Quando eu estou pensando em programar ou preocupado com a minha velhice. Exatamente, é isso Então, aí. a gente vê no cenário pessoas que não se prepararam para a melhor idade, Isso. né? No meu dia a dia, assim, eu vejo que as fraturas, né? Vamos usar Aham. que é o grosso do dia a dia. Caiu, fraturou, 80 e pouco, 90, 79. Eu tô falando físico, tô falando mental. Uhum. Físicos que realmente não foram preparados para isso. Exato. E aí a gente percebe que, quando tu me perguntou, né, por que que a demanda do idoso é diferente? Além da questão familiar, de perda de filhos Uhum. distantes, netos, ele percebe que está envelhecendo, eu quero viver mais para ver meus netos, isso e aquilo, e os próprios contexto social de perdas e as catástrofes aí, Uhum. as tragédias da vida, né? Tirando esses fatores Uhum. isolados, a própria falta dessa qualidade de vida, né, faz com que ele adoeça, né? Então, a demanda do idoso na psiquiatria, eu falo sempre assim, ó, todo idoso um dia vai precisar de ter um cuidado da saúde mental. Eu vejo pela minha família, pela minha avó, pela minha mãe, a minha sogra. Uhum. Então, todos eles, quando a gente cuidou da saúde mental deles, eles tiveram uma melhor qualidade de vida, né? Uhum. Vou dar um exemplo, assim, a minha avó, né? Tá com início de um quadro demencial, né? Isso afetou o psicológico da minha mãe, que já é uma senhora, né? Então, se a minha mãe não está cuidada emocionalmente, Comparada, né? já gera reação em cadeia, né? Exatamente. Então, a minha avó, que é uma pessoa muito inteligente e que hoje está passando por esse quadro, ela tem consciência da perda da memória dela, né? Ela tem essa consciência, a inteligência dela é tão grande que ela consegue entender que isso está acontecendo. A minha mãe, por si só, vê isso acontecer e fica emocionalmente abalada, porém está bem, né? Entendendo. Entendendo, ela tem esse cuidado com a saúde mental dela, né? Tá medicada, enfim. Uhum. E isso a gente consegue ter esse desencadear dos problemas de uma forma melhor, para melhor entender. Tudo bem que a gente conversa, a gente tem, né? Eu que sou médica, né? A gente consegue explicar melhor, a gente tem um apoio melhor. Mas eu vejo que passar por esse problema entendendo ele é mais fácil, né? Não, é menos difícil, não é que é mais fácil, é menos difícil, porque é difícil, né? Eu vejo assim que vários pacientes que vieram com dor crônica, o exemplo até posso falar da minha sogra, ela tinha muita dor nas mãos, dor e reclamava de dor. E quando eu falei assim, Daniel, a gente precisa tratar a questão emocional dela. Porque ela, né, tá sozinha, perdeu já o esposo, os filhos morando longe, netos, né? E aí, vamos começar a tratar. Hoje, ela mora sozinha, a gente poucas vezes vê ela reclamar de dor, né? Tem a questão da saúde pulmonar dela, mas é outro fator. Mas ela vive bem, né? Ela tem uma qualidade de vida porque foi tratada a questão emocional. Então, a gente tem que sempre estar atento que, às vezes, o idoso é chato, ele é taxado, né? É visto como chato, é visto como o inconveniente, né? Às vezes, ele é visto como a pessoa que atrapalha a família, mas muitas vezes ele só precisa de uma atenção, de ser visto com os olhos, né? Com um pouco mais empatia, acolhimento, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, entrar com um tipo de tratamento, ou psicoterapia, se o paciente for aderente a isso, se ele gostar, ou, né? Ou então até muitas vezes medicamentoso, né? Tem um território que é bem ácido. Eu digo ácido porque muitas vezes eu tenho que me queimar nesse território. No que diz respeito ao idoso, né? Uhum. Você falou, muitas vezes a demanda do idoso, você olha a demanda do idoso e na forma. E no friginho dos ovos, no peneirar da farinha, a gente vê que o contexto social dele é muito importante. Como que faz para lidar com isso? Eu vou ser sincero, às vezes eu não consigo, tá? Mas como é que faz? Como é que é a atuação do profissional da saúde mental para permear, para fazer o meio de campo, para fazer... Porque você tem que... Muitas vezes você tem que achar um consenso, porque senão o idoso não melhora, né? Como é que faz? Tira o reclamão,
Deixa mais perto o mais cooperativo, deixa os que não querem, deixa aquele que não consegue da questão de fora. Como é que ele vai ter que, muitas vezes, o idoso tem tanta demanda emocional e não é um paciente psiquiátrico, às vezes, ele não é, assim, puramente psiquiátrico, que tá fora da realidade. Ele tem demandas que é só ajustar, eu já vi acontecer isso. Como é que faz para lidar com, às vezes, um ambiente familiar que tem várias personalidades e no centro do negócio está idoso? Não, como é que faz? Que é difícil, eu sei. E como é que faz? Elege alguém? A gente vai conversando, né, com a família, a gente vai vendo com o paciente quem é que ele tem mais afinidade, né? Quem está disposto a ajudar, muitas vezes não é aquele que o paciente quer, né? Mas é aquele que está Mas é disposto. aquele que está disposto. Eu vejo muitos meus pacientes serem cuidados por genro, pela nora, né? Que são as pessoas que estão, né, mais propícios ou que têm uma condição de cuidar. Então, a gente tem que ir conversando, né? Às vezes não é na primeira consulta, não é na segunda, é na visita domiciliar, entendendo toda a situação para poder eleger um responsável, né? Porque a gente tem com o idoso a necessidade de ter alguém responsável. Muitas vezes para cuidar, para os cuidados, né, pessoais, para coordenar a questão dos medicamentos, ele vai precisar de alguém Da para aderência, né? administrar, e administrar o medicamento e cuidar da alimentação. É um paciente que muitas vezes não pode cuidar da própria refeição, não pode cozinhar, então demanda quase que, como a Lia Luft fala, né, disso, né? Toda criança, por que ela estuda? A Lia Luft, ela faz a especialidade dela em criança e idoso, né? Porque ela fala que todo idoso se torna uma criança, né? Não em termos, né, infantilizado, mas em termos dos cuidados, né? Precisa de alguém para dar comida, precisa de alguém para dar o medicamento, precisa de alguém para levar na fisioterapia, né? Então, eu acredito que o cuidado, né, eleger alguém responsável vai depender muito de todo a conversa, com a própria família, com quem está disposto e que o paciente, se a gente conseguir casar isso, é o ideal, né? Mas é muita conversa, é muita escuta, paciência. Tem umas situações que são ímpares, assim, né? E às vezes né, mas assim, eu cirurgião olhando tudo isso, existem situações que não tem ninguém. Como que faz? Já aconteceu comigo. Porque muitas vezes a figura principal acaba sendo o cuidador. Eu já tive experiência de operar pacientes em que eu não conhecia a família. Eu só conhecia o cuidador. Sim. Cada vez mais isso é comum, né? Não preciso me desesperar. Por quê? Porque a sociedade em si, a gente vive numa sociedade a nossa região é uma idade relativamente produtiva, né? Então, a gente tem uma grande população dentro da nossa cadeia ali, né? Da parte que envolve a idade das pessoas. A gente tem a idade produtiva das pessoas, então as pessoas estão trabalhando. E muitas vezes é mais fácil pagar alguém para cuidar do que ele sair do trabalho. E eu não vejo isso, Marlon, muitas vezes como falta de amor. Não. Né? Eu acredito que o melhor cuidado seria a família, mas você dispor de alguém para cuidar já é uma vantagem. Porque como tem cuidador, tu também já deve ter tido experiência de não ter ninguém. Sim. Né? De tu ter que ligar, acionar conselho do idoso, acionar assistente social e várias situações para poder fazer com que alguém se responsabilize por esse idoso, por essa pessoa, né? Então, ter alguém, né, se é pago ou não, mas ter alguém responsável pelo idoso é melhor do que nada, porque eu já passei por experiências e passo muitas vezes por isso na saúde pública, né, que é onde eu trabalho também, de a gente não ter ninguém, né? Recentemente, eu já falei isso aqui, mas assim, um artigo que eu cito, ele está no livro que eu comprei, que falava sobre fraturas em idosos. Mas tinha um dado muito interessante da OMS, está lá esse livro, né, está lá esse dado,
que os próximos 20 anos na América Latina, porque falar isso, se eu falar na Europa, é normal, já é o velho continente, né? Mas esses próximos 20 anos serão os 20 anos do envelhecimento para os países latinos, América, né, para América Latina. Assim, isso é, claro que a tua experiência não é evidência, mas assim, é só um olhar teu, tá, mana? Uma pergunta composta. Como você acha que é essa geração que vai envelhecer, né? Estamos inclusos, né? Vai envelhecer. E se você concorda com essas falas soltas que se falam muito, que as pessoas estão mais necessitadas mentalmente. Então, como você acha que essa geração que vai entrar na maioridade, ou vai entrar na maioridade do ponto de vista mental, considerando como é que está o mundo agora, como é que estão os costumes, os comportamentos, como que tu acha? Então, Eu acho que uma geração que talvez vai necessitar mais de atenção à saúde mental, uma geração que talvez vai estar mais consciente, menos consciente do autocuidado da saúde mental. Tu acha que isso é verdade? As pessoas que falam, as pessoas não, estão doentes, tal, estão medicando muito. Eu acho que medicar não é medida, tá? Minha opinião pessoal. assim, a medicação tem seus critérios, né? Uhum. A gente tem, por isso que a gente tem os nossos Suas ferramentas, né? ferramentas de diagnóstico para se poder tratar, né? Uhum. Porque, na verdade, popularizou, né? As pessoas não podem sofrer, né? Essa é a verdadeira, Pois é. X da questão. As pessoas desaprenderam A sofrer. a sofrer, né? Muitas vezes eles chegam por um problema X, jovens, Marlon, muitos jovens de 12, 13 anos com transtorno de ansiedade, com taquicardia, palpitação, desmaio, né? E tudo que envolve a questão física, né? Uhum. Do transtorno do pânico. Uhum. Tem vários fatores que a gente poderia mencionar. Eu acredito que esse envelhecimento, ele acompanha do problema psiquiátrico juntos. Por quê? Uhum. Primeiro que a gente já falou, as pessoas não estão se preparando para o envelhecimento. Então, a tecnologia, ela trouxe vários benefícios, mas ela trouxe muito comodismo, né? E eu acho que trouxe malefícios também. Trouxe o comodismo e os malefícios da tecnologia o paciente tem o prazer imediato na tela, né? Então, o que antes a gente buscava num exercício, numa caminhada, numa boa conversa, numa roda de conversa, hoje as pessoas buscam aquilo rápido no celular, não desmistificando, não criando um bicho de 7 cabeças nisso. Mas eu acredito que o envelhecimento, ele é acompanhado da falta de saúde mental, porque as pessoas não estão preparadas, vem acompanhado da degeneração, né? Dor. Então, as pessoas têm que estar preparado tem que estar preparado para isso. E a própria falta do entendimento do que é o envelhecer, né? Eu digo que eu procuro ter uma qualidade de vida porque eu quero envelhecer com qualidade, né? Ou seja, eu quero estar fisicamente e mentalmente bem para os meus netos, para curtir a minha vida, a minha aposentadoria, que vai chegar um dia, ou mesmo o meu trabalho, né? Ter saúde para acordar, trabalhar e não sentir dor, né? Então, eu acredito que a população está envelhecendo mais porque a gente tem recursos, né? A medicina, ela evoluiu tanto que nos permite viver mais, né? Quando você pensa na nossa idade, quando eu vi os meus tios de 40 anos, eu achava, meu tio é muito velho, né? Já está com 40 anos. Mas hoje, eu com 40, não vejo que estou velha. Me sinto na minha melhor idade, Sim. entende? Na fase que eu estou, eu acho que hoje eu estou vivendo a minha melhor fase, né? Uma coisa somos nós instruídos, mas eu reforço a pergunta. Mas, e você acha assim, mas é um panorama muito difícil, você não é você não vai vomitar um artigo, mas você consegue fazer assim uma análise tua mesmo. Será que as pessoas vão envelhecer demandando mais necessidades mentais? Com certeza. Vamos. Eu vejo, e isso já é cientificamente comprovado, né? Porque estamos envelhecendo, né? E porque não estamos preparados para o envelhecimento. Então, existe a questão do envelhecimento, sim, e existe a questão da falta de saúde mental para entender o que é o envelhecimento, tá?
Eu acredito na medicina baseada na minha experiência, Uhum. que os meus idosos, eles, a grande maioria que vem até mim por questões emocionais, por questões que eu trouxe meu pai porque ele não quer mais fazer nada, não quer mais levantar, ele está perdendo músculo porque não se Uhum. movimenta, Uhum. ele está se alimentando pouco Uhum. e estava tudo bem até então. Esses meus pacientes, além de eles não estarem preparados para o envelhecimento, a família também não está. Tá. Aos cuidados de um paciente idoso, né? Então, cada vez mais a gente vê, a nossa população sul Uhum. tem uma qualidade de vida melhor, Uhum. então a gente envelhece mais, Sim. né? Diferente de algumas regiões, até no Brasil mesmo, onde a taxa de envelhecimento é menor, Uhum. né? Então, nós, o sul, a gente tem uma qualidade de vida maior e que também propicia o envelhecimento, né? Você levantou uma fala que eu, assim, no meu ver, eu já falei isso para mim mesmo, né? Nos meus plantões. Claro que não com essa calma e não com essa reação. Mas a Marina sabe que eu não sou a pessoa mais calma do mundo. Não tem problema de falar isso, tá, gente? Parece mesmo, não sei se tem dados sobre isso, né? Eu já ouvi em congresso. Parece-me que temos uma geração que tem pouca tolerância ao sofrimento. Sim. A minha pergunta é, diante de uma geração que percebe-se, falo a minha percepção para não ser tendencioso, que percebe-se que tem pouca tolerância ao sofrimento, que tolera menos os embates, porque a vida tem embate, gente. Não tem conversa. Isso não Uhum. adianta, não sou eu que estou falando. A vida é assim. Viver é duro, viver é difícil. Viver é maravilhoso, mas a vida traz embates. É uma geração que medica mais, sim ou não? Que Sim. medica mais ou demais, sim ou não? E mais precocemente, talvez? Eu acredito, quando eu me formei, que eu trabalhei com a saúde mental, que já desde sempre, né, a gente Uhum. trabalha, né, Sim. independente da especialidade. Agente ambulatório de saúde mental do segundo ano. Exato. Então a gente já, desde o início, a gente já trabalha com isso. Eu vejo que hoje, de 5 anos para cá, a minha faixa etária de atendimento cada vez é menor. Então, assim, Hum. os meus pacientes que eram adultos jovens, de 40, 30 anos para cima, hoje cada vez mais tenho jovens, crianças, né? Se aumentou muito o diagnóstico de transtornos, né, da infância. Então, eu vejo que cada vez mais a idade das crianças, dos meus pacientes diminui. E isso, eu alego isso à falta de resiliência, à falta do entendimento do mundo, né, em si. Porque a nossa geração não é a geração do Instagram, não é a geração do TikTok, né? Nada contra essas redes sociais, mas eu vejo o quanto isso causou dano e ainda causa em crianças e adolescentes que não têm esse cuidado da família de estar cuidando, né, do No tempo mundo de uso real. no mundo real. Então, o que que acontece? A criança, e eu digo criança e adolescente, eles veem aquilo, eu falo porque eu tenho uma pré-adolescente em casa, tenho a minha enteada que Hum. está entrando nessa fase, elas veem aquilo como sendo realmente real, né? Então, existe essas informações que chegam até eles e que quando eles se deparam com a própria realidade, que é a realidade normal, eles não conseguem entender, né? O porquê que eu tenho espinha e a menina que eu vejo no Instagram o tempo todo não tem, né? A minha filha me perguntou esses dias, mãe, mas por que que a pele dela é tão perfeita e ela usa É do maquiagem? filtro? Eu falei, filha, não precisa ir muito longe. Você sabe fazer a sua pele ficar perfeita, né? Se tu mexer no teu celular e ver aí, tu consegue. A gente sabe como melhorar, Sim. né? Então, isso é um dos fatores, né? Mas a falta de resiliência é a falta, muitas vezes, da participação da família na conversa, né? Se deixou o ato de conversar entre a família, né? Nós temos filhos, né, Marla? A Uhum. gente Sim. compartilha nossas Experiências. experiências como pais, né? De como falta como faz falta
e como é difícil nós verbalizar e conversar com os nossos filhos, né? Eu tenho a minha filha que diariamente a gente tem diálogos e conversas e discussões sobre o cotidiano, que muitas vezes ela fica braba porque a gente briga, discute, mas eu acho super válido, né? Porque o que que acontece? Muitas vezes os pais não querem se incomodar, então, deixa, não vou discutir, não vou falar, não vou chamar atenção, porque eu estou o dia inteiro fora, então eu me sinto É, culpada. e aí, assim, nada contra, né? Mas parece que foi tão mais fácil, né? Pega aí o eletrônico. É, exato. Isso é, assim, gente, eu não estou falando nada contra, mas assim, a gente é ser humano, a gente é de carne e osso. Então parece que criou-se uma interdependência Uhum. disso, É, né? Então, assim, e eu me preocupo muito é que todo mundo tem uma vida perfeita nas redes sociais ou no mundo digital. uhum. Mas no mundo real, E assim, eu acho que até um clichê hoje, né? Se falar disso, a gente pode, né? As pessoas podem, voltam a falar que a rede social e tal. Mas, Marlon, cada vez mais eu, na minha prática, vejo os meus pacientes com menor idade vindo por problemas, né, emocionais, de falta da autoestima, por não saber conversar. Então, os jovens, eles não sabem conversar entre si, né? Tem dificuldade de relacionamento, né? Vão num clube de piscina, eles não conseguem fazer amizade, né? Eu vejo pela minha filha, minha enteada, elas foram para a piscina final de ano, elas fizeram o grupo de amizade delas, né? Elas conversaram com as meninas que estavam ao redor, elas tiveram esse contato porque, né, estavam na piscina, não precisavam de celular, elas conseguiram fazer outras amizades, né? Só que muitas dessas crianças vão para a escola, elas têm amigos de jogos, amigos disso, aquilo, mas quando vão para a escola, elas não sabem conversar. Desaprenderam. e no mundo digital consegue. E no mundo digital consegue. Aí você pergunta para o pai assim: doutor, eu vim porque a escola está reclamando que ele não consegue se desenvolver, não consegue, ele tem TDAH, ele tem autismo, ele tem isso e aquilo, só que ele não consegue desenvolver. Daí eu falei: mãe, ele não consegue fazer A atividade, escrever a atividade da escola, mas ele sabe jogar? Sabe, não, isso ele sabe. Ele sabe baixar joguinho, ele sabe ler em inglês os- as instruções as do jogo. instruções do jogo, né? Sabe muito mais da tecnologia do celular, mas não sabe ler, não sabe escrever. Então, assim, eles tendencionaram o conhecimento e a atenção deles para aquilo que é favorável. E aí, o que acontece, Marlon? Muitas vezes a gente fala das frustrações e da falta de habilidade de resolver problemas, né? Então, eu vejo que os nossos jovens, os nossos adultos jovens que já Uhum. estão entrando numa geração de mercado de trabalho, Sim. esses meus pacientes, né, que chegaram com 13 anos, hoje já estão no mercado de trabalho, já estão escolhendo uma profissão, né? Hoje, quando eles estão lá, que a gente pega no início, a gente consegue, com a terapia cognitiva comportamental, com a ajuda dos psicólogos, das terapias, preparar esse paciente para o mundo, né? Tentar o melhor possível para que ele, né, aprenda a trabalhar as frustrações e o autoconhecimento. Então, quando a gente não consegue atingir esse público, a gente vê esses problemas na vida adulta. E aí tu me pergunta, é um povo que vai envelhecer doente? Aí eu te pergunto, o que que tu acha, Sim. né? Porque a base está Tem fragilizada. uma coisa que me chama a atenção que você falou, e aí você falou de algumas patologias que todo mundo hoje condiciona que o paciente tem isso, tem aquilo. Eu acho, eu só posso achar, porque né, não sou formador de opinião na área, não tem muito estereótipo no diagnóstico, Marina. Muito estereótipo. Meu Deus. Ou, assim, duas questões. Ou eram todos subdiagnosticados no passado, Uhum, ou são super diagnosticados hoje, ou existe um pouco de estereótipo diagnóstico. tem. Então, toda criança tem TDAH agora? Uhum. Eu vejo Toda assim. criança é autista? Gente, não estou questionando quem é ou não é autista, tá? Assim, Uhum. mas eu não estou questionando o diagnóstico. Assim, por que tem tanto agora? É porque era muito diagnóstico. Mas será que é muito diagnóstico ou está muito condicionado a dizer, é preciso dar uma resposta? Assim, eu acho que tem vários linhas assim que a gente pode raciocinar. Existe a questão da escola, que às vezes não está preparada para a criança, que é a criança hiperativa, que eu falo assim, a mãe chega e fala, doutor, ele não para, ele fica o tempo todo correndo. Que bom, né? Que bom que ele é uma criança que brinca. Ativa. Aí, o que que é normal, o que que não é? Os pais também já não sabem, né?
Porque eles chegam, ele brinca, ele grita, ele pula, eu também, né, fico assim, me estressa às vezes a criança não parar. Aí você tem que ver o contexto, Uhum. né? Ele porque aquilo é novo pela idade, é comum para a idade dessa criança apresentar esse tipo de comportamento, né? Então, às vezes os pais não sabem interpretar isso. Aí todo mundo, a família, os amigos começam a criticar, começam a falar, a dar diagnóstico, daí nesse momento todo mundo é médico, né? Uau. E muitas vezes, além disso, tem a questão de realmente ser uma criança que tem o diagnóstico. Hoje eu estava conversando com uma mãe de um autista grau 3, né? A gente fez o ajuste de algumas medicações e hoje ele está com 12 anos e o diagnóstico dele foi com 2 anos, né? E ela falou assim para mim, doutora, demorou o diagnóstico do meu filho porque desde o início eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Então, eu sempre tenho um olhar assim, Marlo, quando o pai fala, tem algo diferente, eu ligo as duas antenas, entendeu? Porque o pai assumindo que, para um pai, né, chegar uma mãe, dizer assim, o meu filho tem, é porque ela percebe, ou que já tem outros filhos, que aquele comportamento não é ideal, não é adequado para o filho, ou para a idade, né? E a questão de ter um diagnóstico para falta de limites. Hum. Então, é muito comum o pai dar o diagnóstico para um problema que Ele muitas só não vezes. consegue dar limite. Exato. Mana, seguinte, diagnóstico de doença de saúde mental normalmente é rápido ou demorado? Isso é uma pergunta, eu sei que, né, a gente já sabe qual é a resposta, mas para as pessoas, se eu tenho um diagnóstico de um transtorno relacionado à saúde mental, esses diagnósticos normalmente são rápidos ou são demorados? Vou te responder como eu faço, como Hum. é a minha análise. Muitas vezes, na primeira consulta, eu não consigo dar o diagnóstico. Eu preciso, às vezes, falar com outro familiar, com o pai, com a mãe, com um cuidador, que eu tenho muitos pacientes que são cuidados por babás, Uhum. né? Do particular, né? Às vezes tem outros cuidadores. Eu, às vezes, dependo de uma avaliação mais profunda, às vezes de uma avaliação neuropsicológica. Então, eu preciso de um outro profissional para me ajudar no diagnóstico. Uhum. E, Marlo, eu sou muito cautelosa e vou muito a fundo na investigação, porque tu vai entender o que eu vou falar. Quando a gente dá um diagnóstico, a gente tem que ter certeza daquilo. Sim. Porque para eu retirar isso, é difícil. A partir do momento que eu dou o diagnóstico para um filho, né, do filho de uma pessoa, Ou até para o adulto, né? né, ou para o adulto, ó, você tem TDAH, o seu filho tem esse problema, eu preciso ter muita certeza, muita segurança desse diagnóstico. Porque depois que eu digo, depois que eu falo, não, agora eu acho que não é, esse comportamento me levou na dúvida, aí eu acho que Não tem mais volta. não tem mais volta. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, não precisa ter essa pressa, eu acho que a família quer um diagnóstico, mas você tem que ser realista e falar, olha, eu vou precisar de uma avaliação neuropsicológica, eu vou precisar de uma avaliação de outro profissional Uhum. para a gente fechar o diagnóstico. Então, é muito melhor você estar bem amparado para isso do que você dar um diagnóstico errado e depois desmistificar isso, tirar esse rótulo, né? Esse diagnóstico do paciente é mais difícil. Eu lido com uma coisa muito comum em paciente adulto, maduro, paciente da melhor idade, que é a polifarmácia. No que diz respeito às doenças da saúde mental, eu tenho uma pergunta que sempre me incomoda, assim, eu tenho que fazer. E aí talvez tu me ajude a responder, me ajude a entender. Nós vivemos uma geração que é super medicada ou poderia se medicar mais? Eu tenho essa questão, sabe por quê? Porque você sabe, né, Marina, os pacientes chegam lá com suas caixinhas de remédio, e tem muitos remédios, já falei sobre isso com a Aline, a geriatra. Você acha que essa geração, tanto para adultos quanto para jovens, enfim, medica muito, está demorando para começar a medicação, ou está no tempo certo, ou as medicações evoluíram bastante, né, Marina? Sabe que evoluiu bastante hoje, assim, eu não questiono o uso da medicação, mas você acha que a medicação é muito precoce para alguns pacientes? O que tu acha? Então, eu vejo que existe um mercado, né, farmacêutico, ele é muito rico, né?
cada vez mais muitas novidades e mecanismos de ação do mesmo medicamento, com um efeito colateral menor. Então, o mercado farmacêutico ele é muito rico, né? Só que eu vejo muito assim, ó, vamos por faixa etária, né? A criança, muitas vezes, com o diagnóstico errado medicado, existe, né? Todo mundo usando Ritalin, né? Metilfenidato, todo mundo usando as medicações aí para TDAH. Os adolescentes depressivos, usando os antidepressivos desde cedo, né? Porque eu vejo, assim, muito os adolescentes, eu uso medicamento para depressão, então, para eles isso se tornou algo, né? Uau, né? Não mexe comigo, ou eu sou diferente, eu sou especial, né? Por este viés. E o idoso, a pessoa mais idosa, né? Que daí tem ali os hipertensos, que é de 30, 40 anos, que são os pacientes que medicam, usam medicação, que não é muito aderente, né? Esse público aí dessa idade, assim, da nossa idade, não é muito aderente a medicamentos, né? Mas que acaba usando pela necessidade. E o idoso, eu vejo que ele vai em vários médicos. E os médicos não se conversam. Do tipo, eu vou na doutora Marina, que me prescreve tal medicação. Ah, mas eu quero saber se eu tenho mais coisa. Eu vou na outra médica, daí acrescenta mais medicamento. Aí eu vou no outro e acrescenta mais. Aí quando você vai ver, tá usando 3 medicamentos para a mesma coisa, o paciente já não sabe qual é né? Se tá tonto por causa do remédio, se tá tonto, está com epigastralgia por excesso de medicamento. Então, tem que ter um médico. Eu falo para os meus pacientes, vem o paciente, doutora, eu fui no tal médico, ele prescreveu isso, eu respeito, você tem o livre-arbítrio de ir em qualquer médico, mas você vai ter que escolher com quem você vai ficar, né? Muitas vezes, cardiologista, beleza, psiquiatra, beleza, ortopedia, beleza, mas em termos de cuidado das doenças corriqueiras, assim, que estão de uso contínuo, de medicamento de uso contínuo, você tem que seguir uma linha, né? Sim. Então, às vezes, o paciente, ele é poliqueixoso, né? Ele nunca tá bom, né? Que daí entra outra questão às vezes o paciente, ele tá com dor de cabeça, tá com dor isso, com dor... E muitas vezes o fundo é emocional. Quando você trata o emocional, todas aquelas doramas saem e acaba diminuindo as medicações também, né? Então, eu tenho muitos pacientes que quando a gente entrou com medicamento para depressão, para ansiedade, o remédio para dor, o remédio para isso diminuiu. Eu não tenho mais dor, então esse não precisa. Eu tô mais animado, tô fazendo atividade física e melhorou meu colesterol, não precisa mais do fibrato. Então, vários fatores vão melhorando, né? Melhorou eu tô comendo melhor, eu tô mais animado, tô fazendo a minha comida, né? Tô cuidando. Os índices glicêmicos melhoraram, então diminui o medicamento da diabetes. Então, eu tenho muito disso na minha experiência clínica, tanto no SUS quanto no particular, né? Então, eu vejo que, puxando a sardinha para o meu lado, né? O cuidado emocional demanda de outras situações que eu posso melhorar, né? Existe uma coisa que eu acho... te interrompi, mas uma coisa que eu acho que é muito interessante, aí eu preciso que você fale, que é... A gente falou um monte de problema, assim, né? A doença e o remédio, isso aqui. E pensando num panorama mundial, pensando no que a gente poderia falar para as pessoas daqui para frente, tem um aspecto, você sabe, que eu amo, que você também curte, que é uma estratégia que vale a pena usar. Eu acho que remédio ele é muito bom, né? Na medida certa. Sim. Mas existem outras coisas que dá para fazer. Sim. Que vão melhorar a tua cabeça, né? Então, nada melhor que alguém que é especialista no assunto falar a importância da atividade física. Exato. Entendeu? Remédio não trabalha sozinho. Eu acho que ela não vai poder responder isso. E a paciente perguntou, quantos por cento o remédio resolve meu problema? Sei se o remédio é 30, 40, mas tem que entrar coisa a mais. Né? Tem que entrar coisa a mais. Então, assim... Sim, Marlon. E assim, eu acho que o resumo da nossa história, eu falo para ti o que eu gostaria de que todas das pessoas que eu amo pudessem vivenciar essa experiência, né? De ver o quanto a atividade física melhora a minha saúde mental. Eu, Marina. Eu falei para o meu marido esses dias, quando eu preciso melhorar, eu preciso ser aderente à musculação, porque eu faço jiu-jitsu, né? Mas, e eu amo o jiu-jitsu.
Eu faria o jiu-jitsu todos os dias, mas eu preciso fazer o meu fortalecimento muscular, então eu preciso ir para academia fazer musculação. Eu falei para meu marido, eu tô com o meu psicológico afetado porque eu Eu não consigo topei porque eu fazer. não consigo É, fazer. né? Então, assim, eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de se permitir, né? Ver o quanto o exercício físico te faz bem. Eu vejo isso pela minha casa, né? A minha filha faz, meu marido faz, e quando ele não faz, ele também não fica bem. Se ele faz, ele tá com dor, mas é uma dor satisfatória, né? Uhum. É uma dor muscular do exercício. E quando nós não praticamos, né? Ele faz o exercício dele, eu faço o meu. Quando a gente não pratica, a gente se sente, não tá legal. Tá Uhum. faltando isso na nossa rotina. E o exercício físico, além de melhorar a dopamina, melhora os receptores noradrenérgicos, toda a questão metabólica e química aí que a gente já sabe, comprovado cientificamente, você tem essa euforia da qualidade do que o esporte, o exercício, ele traz para sua vida. O problema é que as pessoas não chegam a esse platô, a essa curva do sentimento do prazer, da endorfina, né? Eles começam, mas eles não continuam. Então, já é provado que precisa de um tempo, 21 dias, né? Adaptação, De né? adaptação para que aquilo se torne medular. Eu não preciso pensar para fazer. Eu quero, eu já vou e faço, né? Porque aquilo já faz parte da tua vida. Eu falo que o exercício, eu falo desde pequena para minha filha, você tem que praticar uma atividade física, você vai fazer, ela já fez basquete, já fez balé, já fez, tu tem que fazer algo. Porque é igual comer, é igual escovar os Igual dentes, é respirar. igual respirar. E isso, volto a dizer, né, que vai nos preparar para o envelhecimento com saúde, né? O exercício, a musculação para o idoso, Marlon, você é melhor do, né, tanto quanto eu, ou melhor do que eu, sabe o quanto a musculação é importante para o idoso, né? Preparar o músculo para essa articulação estar fortalecida, essa articulação estar segura, estável, estabilizada para evitar quedas e fraturas e Pra mim problemas. é qualidade muscular. É. Notar a qualidade muscular do idoso que sofreu uma fratura. Ah, uma queda fugaz. Uma queda fugaz porque ele não tinha estrutura muscular para ter o mínimo equilíbrio para não cair. Aham. Entendeu? Marlo, eu falo para ti assim, ó, eu falo que todo idoso precisa fazer fisioterapia. A minha avó não caiu. Quando eu contratei uma fisioterapeuta para fazer fisioterapia para minha avó, ela perguntou aonde que ela fraturou. Eu falei, não, ela não fraturou. O que que tu tá fazendo? É profilático. Uhum. É para ela realmente não cair. A minha avó, ela levantava e sentava, levantava e sentava numa lentidão enorme. Quando ela fez um mês depois que a fisioterapeuta passou para mim o vídeo da minha avó levantando, era outra pessoa, Marlon. Então, assim, tu preparar o teu corpo com exercício, independente do que seja, jiu-jitsu, MMA, sei lá, academia, ciclismo, né, que tu faz, que eu já fiz, Uhum. isso é o movimentar, né? Aquilo que eu li numa tese de mestrado, numa tese de doutorado, inclusive. E o autor dizia: quem tem músculo tem força, quem tem força tem independência. Uhum. Entendeu? Eu digo que eles vão criar a sua independência na medida da qualidade e da quantidade muscular que tem. Isso. Entendeu? E é músculo, é produção de músculo. E isso entra as suplementações, né? Que daí é outro Outro universo, podcast, é outro outro podcast. podcast, outro Né? Eu universo. falo que eu e meu marido, ele dá a vitamina D, eu dou para ele a vitamina, ele dá a minha. Então a gente se retroalimenta, Uhum. né? Nos cuidados da prevenção, né? Então a gente investe nisso, né? A gente cuida da nossa alimentação celular, que a gente às vezes não consegue suprir ela na alimentação, né? Então, a gente, além de ter uma qualidade alimentar que a gente busca, a gente suplementa, isso é importante, o idoso com a proteína, o idoso com a creatina. Isso já é estudos provados cientificamente, o quanto necessário, né, por dia, dose diária. Então, isso precisa de uma avaliação médica ou de um nutrólogo, nutricionista, que vai dimensionar a necessidade de cada um. Mas o exercício, né, voltando ao que tu me perguntou, ele é tão importante quanto comer, dormir, escovar os dentes, acordar, ter uma boa saúde mental. E na saúde mental do idoso, eu vejo, Marlon, que uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar aqui é a leitura, né? Cognitivo, né? O cognitivo, né? Precisa estar ativo, né?
E não é lá no final. Outra coisa importante que eu não quero deixar de falar, quando surgiu essa história da demência da minha avó, o meu marido chegou e falou assim para minha mãe, olha, sogra, tu tem que cuidar, porque a tua expectativa perante a tua mãe é diferente da dela. Então, olha São só, olhares diferentes, obviamente. né? Mas olha só, ele falou assim, vocês querem que a avó costure, que a avó produza, que a avó isso, que a avó aquilo, mas hoje a limitação dela não permite isso. Então, cria uma ansiedade na minha avó e na minha mãe. Sim. Então, a limitação dela, às vezes, não é só a cabecinha, mas é a divisão. Então, você tomar o cuidado no que você programar para o teu idoso, às vezes, eu quero que ele faça isso, faça aquilo outro, blá, blá. Mas, às vezes, a própria condição clínica, física e senil, que é característico do envelhecimento, não permite que ele faça tudo isso. E isso gera uma ansiedade no idoso. Gera uma ansiedade na minha avó. Ela quer que eu costure, mas eu não estou mais conseguindo. E é normal. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu tive um né? caso muito frequente. Claro que todo mundo sabe que eu quero que meus idosos apareçam lá como muitos aparecem, caminhando de pé. Conseguir colocar de pé para mim é a maior vitória. Consiga dar alguns passos mesmo quando a dor é a maior vitória do mundo. Mas muitos não terão condições clínicas para isso. E é bem como você falou. Certa vez eu operei um idoso de 99 anos. E o familiar queria que ele voltasse exatamente ao normal de quando ele caiu. Só que eu falei, ele não vai correr uma maratona a partir dessa fratura. Eu falei, ele não vai correr a maratona, porque cria-se uma expectativa em volta daquilo ali. Exato. Então, tem que saber, aí não sei se é uma fala muito grosseira, mas também há que se entender, por mais que a gente fale tudo sobre a saúde mental, saúde física, há que se entender que aquele corpo também encontra seus limites. Uhum. Não é que a gente está aceitando que fique ruim. Eu sempre vou querer melhor. Porém, a gente tem que ter sapiência para entender que muitas vezes a gente encontra um limite físico e muitas vezes mental. Exato. Que as pessoas têm que entender isso. Que muitas vezes eu falei, mas a senhora quer que ele vá sair daqui e carpir um lote. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E é essa expectativa. Eu falo Eles isso criam, não é? que aconteceu dentro da minha casa, né? Eles A gente criam. com todo o conhecimento, tudo que a gente tem. E veio, né, o Daniel de fora e falou aquilo que a gente, é verdade. Como é que eu não pensei nisso? Eu tô criando um mundo ideal, cheio de oportunidades e tal. Mas, cara, é o senil, é a idade dela, ela tá envelhecendo. Por mais que nos doa ver ela involuir, né? No caso, degenerar, senil, né? De forma da própria idade, eu acho que nós temos que estar preparados para isso. Tanto quanto eles, né? Para não gerar essas expectativas, né? Eu tive um caso que eu vou usar como experiência, depois eu vou te pedir um, mas o meu caso, todo mundo sabe que eles brincam comigo no dia a dia que eu tenho recordes de idade, né? Ou eles fazem o somatório da semana de quantos anos eu vou operar naquela mesma semana, aí dá 500 anos, enfim. Uma vez eu operei uma paciente de 107 anos e 6 meses, eu lembro. É o meu recorde. Essa paciente veio a sucumbir por outros problemas de saúde. Eu vou te dizer que eu fiquei um pouco triste. Eu criei expectativa. Eu falei, põe o pé no chão. Claro que ela ficou super bem, ela foi de alta, ela veio a sucumbir por outros problemas de saúde. Mas assim, se eu criei expectativas, nossa, que legal, né? 107 anos e 6 meses sobreviveu. Se eu criei isso, a filha, ela falou assim, meu Deus, mas ela estava tão bem. Mas depois eu pensei, mas ela tinha 107 anos e 6 meses. Né? Eu tive que aceitar, e a filha também. Que não dá para crer que ela com 108, 109, morreu com o quadril operado, deu tudo certo, mas ela tinha 107 anos e 6 meses. Ponto. Entendeu? Né? Muitas vezes é uma glória passar por algumas coisas, sobreviver algumas coisas. Tem algum caso, assim, pode ser de saúde mental, vou falar caso de emergência, eu vou falar assim, como médica do setor de emergência, porque eu falo isso porque, assim, a Marina faz plantão em emergência também, para quem não sabe, tá, gente? Como médico de emergência, um dos casos que mais me projetou, que mais me fez chamar atenção, e que depois eu fui relembrado assim que eu voltei para as redes sociais, o pessoal da Onda Digital tá ouvindo aí, tá sabendo que vai lembrar dessa postagem, foi uma paciente que, sem saber direito, eu acabei acolhendo um transtorno emocional. O caso era curto, vou curtar. Era paciente que ia todos os dias do pronto-socorro de um hospital, chorava compulsivamente, e todo mundo atribuía os mais
mais comuns apelidos ou atribuía motivos comuns para aquele choro. Não existia uma dor física específica. Enfim, acabei acolhendo a moça, dando uma direção. Fiz o que nem deveria fazer, acabei prescrevendo, acho, mano, um antidepressivo naquela ocasião, mas era a milésima vez que ela ia. A moça está ótima. E esse caso é lembrado pela paciente até hoje. O que isso me ensinou? Que às vezes vale a pena, não é nem perder, porque é o trabalho da gente fazer isso, dar uma olhada a mais. O caso que mais me projetou no começo da minha carreira foi um caso de saúde mental. Mesmo eu não gostando de psiquiatria, mesmo eu não sendo profissional de saúde mental, mas foi um caso que me projetou que vale a pena que esses pacientes, muitas vezes, eles são subjugados, eles são esquecidos, eles são deixados de lado. E o contrário é verdadeiro, porque acha que a dor é apenas uma dor da alma, uma dor mental, e esconde uma dor física que muitas vezes pode levar a matar o paciente, isso acontece muitas vezes. Então, a dor no peito, na ansiedade, pode esconder um infarto, sim, e o inverso é verdadeiro, não tem problema. E o caso que mais marcou foi um caso de saúde mental. Graças a Deus, eu tenho muitos resultados bons, tem resultados ruins também. Mas um caso que mais me chamou a atenção e que me projetou, eu lembro, foi um caso de saúde mental. No setor de emergência, como conhecedor, você está com isso há muito tempo, e nós temos contato com a psiquiatria desde o segundo ano da faculdade, né? Tem algum caso que te... Eu sei que você tem vários, porque a Marina para, ela conversa, tá, gente? E eu digo que eu não tenho essa paciência, todo mundo sabe que eu não tenho paciência em algumas coisas. É da especialidade, ela para... Mas tem algum caso que tu... tô na emergência, enfim, tem algum caso que você, putz, aqui, passou Tem. aqui. Então, tem vários, né? Não, Mas tem que escolher um, né? vou escolher um. Foi um paciente, era bem virada de ano, e era um paciente que chegou por uso abusivo de cocaína, né? Dos meus colegas sabem, né, da minha afinidade por isso, pela saúde mental, e falaram, Marina, esse é contigo. Aí o paciente chegou extremamente agitado, com alteração do eletrocardiograma e tal, e aí, infelizmente, ainda eles são muito mais julgados do que tratados, né? É malandro, em vez de estar fazendo isso, está incomodando, está cheirando e tal. Enfim, aí o que aconteceu? Eu fui lá, conversei com ele extremamente agitado, eu falei, olha, o que você fez? Eu usei tantas gramas de cocaína, eu já estava há 8 meses sem usar nada, e hoje eu tive um problema com a minha esposa e acabei fazendo isso. Aí eu falei assim pra ele, eu cheguei bem perto, ele estava deitado, muito agitado, eu falei, vou fazer uma medicação para te acalmar, vou ter que te monitorar, porque pode acontecer, né, do teu coração sofrer com essa quantidade de droga que você utilizou, mas eu queria que você soubesse que eu vou fazer o possível para te ajudar. Quando eu falei isso, ele olhou para mim, segurou na minha mão e falou assim, ó, eu já estou curado. Porque era só isso que eu precisava ouvir. Que alguém olha e me ajuda, né? E o que aconteceu? Ele acabou que ele ficou bem, né? Passou pela fase eufórica ali da própria cocaína, passou pela fase de risco, né? E aí, plantão seguiu, ele saiu da sala vermelha, foi pra sala em observação, e daí passou. Plantão foi. Aí, naquele dia, eu fui para casa, passei umas horas em casa, voltei, porque era o meu outro plantão, né? E ele continuava lá. E aí, quando eu passei, ele estava ali, ele parou e veio falar comigo. Ele falou assim, doutora, eu queria que você soubesse. Daí eu falei, desculpa, eu não tô te entendendo. Eu sou o paciente, porque daí deitado, agitado, tu nem reconhece a face, né? Eu sou o paciente que a senhora atendeu ontem, que eu usei cocaína e tal. Eu queria falar para a senhora que a senhora, o fato de a senhora ter, e eu nem percebi, ter pego na minha mão e ter olhado nos meus olhos e ter visto e falado para mim que tudo ia ficar bem, naquele momento você me salvou, porque naquele momento eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu estava deixando o meu corpo responder aquela agressão que eu tinha feito, né? E eu senti que naquele momento eu tinha o porquê de tá ali. Então, ele falou, né, a senhora é um anjo, tudo aquela história. E aquilo me marcou muito porque foi uma frase tão despretensiosa, mas que foi tão profunda,
a ponto de o paciente, naquele momento, tentar ser o melhor para poder passar pelaquela fase. Eu não sei se ele o que aconteceu com ele, qual foi o desfecho da vida dele. Mas naquele momento a gente fez a diferença, né? E outro caso bem importante, Marlon, foi de uma tentativa de suicídio, né? De uma paciente de 17 anos, né? Que também chegou com uso abusivo de medicamentos e tal, e ela chegou desacordada, não chegou a ser entubada, mas ficou em monitoramento e tal. Quando ela despertou extremamente chorosa e falando assim, graças a Deus que eu não acertei, que eu tô viva. Ou seja, né? Ela tentou fazer aquilo, mas no fundo não era aquilo que ela queria. Então, ela falou assim, meu Deus, doutora, como Deus me deu essa chance. Existe uma desproporção do que a doença faz, né? Com o que realmente o paciente quer, o que ele sente, tá? A gente está gravando esse podcast na vigência da perda de um colega por isso, né? Você sabe. E é amigo pessoal meu, era amigo pessoal meu. Existe uma desproporção do que o paciente sente em relação à doença do que realmente ele quer. Então, há que se ter muito cuidado para não julgar esses pacientes, né? Porque essa paciente, do meu caso em questão, era uma transtorno de ansiedade, generalizado, muito ruim. Mas, assim, o que nenhum profissional de saúde mental quer é que o paciente venha a sucumbir para a doença, que o pior desfecho é, infelizmente, suicídio. Ou ele conseguir consumar um suicídio. A gente está falando dos casos extremos, Extremos. Mas a gente tem, assim, o meu cotidiano muito, Marlon, é assim, ó. Doutora, eu não sabia que eu estava mal. Eu só descobri que eu estava mal quando eu comecei a ficar bem. Doutora, eu ia viver a vida inteira daquele jeito, será? Sim, mas porque muitas vezes é difícil até pra gente fazer autocrítica. Exato. E aí o paciente chega assim e fala, gente, doutora, eu não sabia que eu estava tão mal. Doutora, eu vejo a vida com cores. É a mesma coisa, eu estava com os óculos sujos e a senhora limpou meus óculos. Já ouvi isso. Ou assim, hoje eu posso... E outra, Marco, os pacientes que estavam mal e que ficam bem, eles trazem muitos pacientes pra gente. Sim. Porque eles conseguem ver no outro, tipo, cara, eu já passei por isso. Eu sei o que tu tá sentindo. Vai na doutora Marina, vai na doutora... Né? Vai, que ela vai saber te ajudar. É igual aquela frase que fala, né? Eu já caminhei por esse quintal aí. Entendeu? Por esse já terreno transitei nesse terreno, eu sei como é que funciona, né? Então, eu acho que... E, assim, é cansativo. Muitas vezes o paciente, tu chega assim e fala, meu Deus, é ele hoje, né? A consulta é com ele. Mas é um paciente desafiador. É um paciente desafiador. Eu vejo, assim, Marlo, que é muito mais difícil para a família de um paciente com um transtorno depressivo grave, com um transtorno psiquiátrico grave. Estou falando de depressão e ansiedade, que é o nosso carro-chefe, né? Mas existe várias coisas, bipolaridade, borderline, enfim, esquizofrenia, outras coisas que demandam ainda muito mais, né, da família. Muitas vezes eu preciso tratar a família, né? Eu preciso tratar todo o contexto social. E outra, Marlon, uma coisa que me lembrou agora foi uma paciente com uma gravidez psicológica, né? Por quê? Ela tinha um relacionamento abusivo e ela tinha 4 gestações anteriores. E o período que ela não apanhava era o período que ela estava grávida. Então, claro, desprovida muito de conhecimento cognitivo, né? De todo, né? O mínimo de conhecimento, né? Era uma pessoa não alfabetizada, enfim, né? Mas era uma paciente que vinha com frequência, com a possibilidade de estar grávida. Fazia teste de gravidez todo mês. Não, desse mês eu tô grávida. Não, esse mês eu tô grávida. Aí a gente foi a fundo e aí a gente descobriu que era neste período, quando ela estava grávida, que o marido não batia. Que não havia tanto sofrimento. O sofrimento sempre existia, né? Que não havia tanto sofrimento. Que aí ela não apanhava. Né? Então, tu vê que eu falo, cara, mas por que todo mês essa mulher vem fazer? Que saco, não sei o quê. Calma, peraí. Vamos ver. A coisa é bem mais... É o iceberg, né? Aquilo que tu estava falando, é a cerejinha do bolo. A coisa é muito mais... a ponta do iceberg, aquilo que tu enxerga, não é aquilo que está lá na base, né?
E aí a gente descobriu esse fator. Né? Mano, se você pudesse deixar... Recado é uma palavra muito chata. Mas o que você poderia deixar como especialista na área, nas duas áreas, né? Para os pacientes, não, mas para as pessoas, com relação à sua saúde mental, já que a gente está encerrando, e com relação à sua prática de atividade física. Eu poderia falar qualquer coisa. E se você quiser colocar alguma coisa mais, algum caso, alguma situação, quiser me perguntar alguma coisa, mas se você não tiver, deixe esses dois recados. As pessoas precisam ouvir. Nós estamos num momento que as pessoas precisam... e eu vou me incluir nisso. As pessoas, nós sempre precisamos. Também O me incluo. ciclo de renovação, de autoconhecimento, ele é uma constante. Parar é muito grave, parar. Buscar é uma constância. Então, assim, eu me incluo que as pessoas precisam cada vez mais buscar, ter um autoconhecimento. Autocrítica é muito pesado. Se conhecer. Porque se eu me conheço, como dizia o Carmal, quem se conhece não se ofende com o que falam. Mas se eu me conheço, eu consigo caminhar, olhar para o mapa e saber onde eu posso buscar uma solução. Então, o que você diria para as pessoas no que diz respeito à saúde mental ou atividade física, enfim, as duas coisas juntas? Assim, dentro da saúde mental, quando eu estou de frente com o paciente, que a gente chega nesse diagnóstico, eu sempre falo para o paciente, tenha paciência consigo mesmo. Muito né? legal. Tenha paciência com o processo, né? Eu digo isso porque nós somos seres humanos em evolução, né? Eu, no meu cotidiano, falho muitas vezes, erro muitas vezes. Muitas vezes eu tenho que parar e pensar, olha, a forma com que eu agi não foi correta, né? Então, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa diferente de uns anos atrás, porque a busca desse autoconhecimento me fortalece para que eu tenha o máximo possível de qualidade para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, eu aconselho, não aconselho, não, eu diria o quê? Tenha paciência consigo mesmo diante dos processos, porque estamos constantemente passando por, o meu marido fala, não é problemas, é desafios, Desafios. né? Problemas são problemas, mas eu gosto da palavra desafio. Eu Não vai durar substituí, para sempre. né? E eu substituí o problema porque é algo ruim. E muitas vezes não é um problema, não é algo ruim, é um É um desafio desafio. que a vida te impôs a superar. Todo desafio é superação, né? Eu digo, não vai durar para sempre. Não vai durar para Não sempre. vai Nem durar todo e outra paciência e outra, nem todo dia tem sol, nem todo dia tem chuva. Então não necessariamente todo dia eu tenho que estar bem, né? Eu preciso Hoje ter paciência com isso, né? Hoje eu com não tô isso, bem, tá tudo certo. assim, ó, hoje eu não tô legal, hoje eu tô na minha TPM, ó, por favor, tal. Ah, é uma desculpa. Não, não é uma desculpa, eu tô te dizendo assim, ó, hoje eu não tô legal, tenha paciência comigo. Ou eu, Marina, olhar no espelho e falar, cara, hoje eu tenho que ter paciência comigo, hoje eu não tô bem, eu tenho que ter paciência. E se permitir errar, né? Se reconhecer como um ser humano passível de erro, né? E a questão do exercício é incluir ele e permitir com que você chegue ao estado de melhora e sentimento do que o exercício pode fazer contigo. Eu não sou exemplo, né? Longe disso de a Marina é uma ex, né? Mas a gente Mas eu faz. procuro estar em movimento, Façam alguma coisa. né? Ah, eu não fiz nada, vou subir o morro da antena. Ah, não vou para o jiu-jitsu. Ah, vou para academia, vou caminhar, vou fazer qualquer coisa. Esteja em movimento. Mostre para o seu corpo que existem músculos aí que tem que ser trabalhado, né? E outra, não precisa de, mas eu não tenho dinheiro para pagar a academia. A gente vê exemplos e mais exemplos que a internet aí mostra que é o lado bom da internet das pessoas que superam os desafios com o que tem, né? Cada um faz aquilo que tem com as melhores condições que pode. Então, o meu recado seria isso, tu investir no teu autoconhecimento, usar a internet a teu favor, né? As ferramentas que existem ao teu favor, se permitir meditar, refletir, né? E cuidar da tua alimentação, cuidar da saúde dentária, da saúde física, e colocar o exercício como um desses Teu corpo pilares. é teu templo. É. Teu corpo é teu templo. E saúde, né? Saúde e tudo. E não colocar você em primeiro lugar, né? Sim. Queria agradecer muito. Ai, meu a gente Deus. está quase terminando, tem perguntinha, né? Mas já vou agradecendo a Onda Digital
de antemão a vocês por estarem nos assistindo. Já vou agradecer a doutora Marina infinitamente por isso. Mana, muito obrigado de coração por ter vindo aqui. Deu certo, depois de alguns meses de tentativa. Sim. Né? Deu certo. Vamos responder as perguntas. Deve ser para elas. Por que os idosos se passam um remédio, tomam muito remédio? O idoso, muitas vezes, ele acompanha de uma polidiagnósticos, né? Vários diagnósticos. De hipertensão, diabetes, né? Enfim. Muitas vezes precisa de várias medicações por causa das doenças que são comum na terceira idade, né? Às vezes a doença crônica, ou muitas vezes as medicações não são para tratamento de doença, mas para prevenção de algumas, né? E o cuidado, muitas vezes, ter o cuidado com os vários médicos, né? Que daí muitas vezes não se conversam, Muitas prescrições. Geram muitas prescrições e isso dificulta a própria aderência do tratamento. O paciente toma medicamento errado, né? Às vezes está tomando medicação errada, né? É difícil para a família. Então, eu acredito que é comum, né? Não necessariamente uma regra, né? O que é? Você consegue repetir no microfone depois? Minha avó se nega a ir no psiquiatra porque diz que não é louca. Como lidar? Isso, boa pergunta. Repita a pergunta no microfone. Eu falo... A minha avó se nega a ir no psiquiatra porque diz que não é louca. Outro recado que a gente tem que deixar, né? Psiquiatra não é pra louco? Que psiquiatra não é pra louco. Psiquiatra é pra não ficar cuidado louco? da saúde mental. É para não ficar louco, né? É justamente o contrário, né? Então, eu vejo que, assim, quando até falo assim, né? Quando eu conheci o meu marido, eu falei, eu sou psiquiatra. Ele, tipo, vai ficar me diagnosticando, vai ficar me, né? Uhum. Mas, na verdade, não é isso, né? Eu procuro, a gente conhece, né? Não que a gente seja o exemplo, mas a gente tenta manter a sanidade mental. Mas é para justamente evitar com que você Não ficar desse jeito. enlouqueça, né? Você acha que a tecnologia está acabando com a cabeça da nova geração? Marlon, assim, e a gente está falando, né, da mente podre, né, que os americanos hoje dizem, né, que a gente estava até conversando, né, essa semana, que nossas crianças estão apodrecendo a mente pelo excesso de conteúdos sem sentido na internet. Então, esses videozinhos rápidos estão deixando a mente das crianças apodrecidas, né? Então, tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, né? E agora uma aleatória para você. De qual a idade mínima para colocar uma prótese de joelho? Tem que repetir a pergunta. Qual a idade mínima para colocar uma prótese de joelho? Depende. Não existe idade mínima. Eu sempre falo aos pacientes que não existe idade mínima nem máxima. Existem padrões de joelhos que merecem uma prótese. Não adianta dizer que a idade mínima é 65 anos, se aos 50 ele teve uma artrose depois de um acidente e destruiu o joelho dele. Então, não existe idade, existe indicação. Marlon, eu vejo muito com a obesidade, né? Os pacientes cada vez mais jovens, obesos, precisando de ortopedista. Entendeu? Por sobrecarga. Existem muitas doenças musculoesqueléticas que advêm por sobrecarga. Pacientes jovens? Jovens. É isso, gente. Entendeu? Obrigado, mana. Viu? Nem doeu. Viu como é fácil? Não procure defeito na gravação, que depois fica legal.